E na próxima terça-feira, dia 10, né? É o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E esse é o tema do quadro Cuide-se no BG. Para a gente falar um pouco mais, então, sobre esse assunto, está aqui no estúdio o fonoaudiólogo Hugo Avis. Boa tarde, Hugo. Seja bem-vindo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Sabrina. Tudo bem? Tudo bem. Olha, vamos começar perguntando assim, existe alguma idade em que a pessoa está mais propensa a começar a perder a audição? Isso depende muito, Sabrina. Depende de como essa pessoa leva a vida dela, né? Depende se ela se expõe a muito ruído, se ela ouve muito fone de ouvido, se ela ouve música alta no carro ou em casa. Depende também se ela trabalha em ambientes ruidosos e não usa o protetor adequado para essa audição. Tudo isso são misto de coisas que levam algumas pessoas a perderem a audição antes das outras. Tá? E também tem a presbiacusia, que é a perda de audição pelo envelhecimento, né? Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo? Todo mundo. A gente vai envelhecendo, né? Nossas funções vão se deteriorando e a audição é uma delas. A gente fala de um foco para um lado da saúde que muitas vezes passava despercebido. Você citou aí, né? Cuidados no trabalho, até protetores auriculares. O quanto também se evoluiu para cuidar desse lado da saúde. Sim, com e certeza. O quanto nós, no dia a dia, também podemos ajudar, hein? Você falou, por exemplo, fone de ouvido. É um grande vilão? Muito. É um grande vilão, tá? Geralmente, principalmente os jovens agora, ouvem muito fone de ouvido, abusam muito desse uso do fone de ouvido durante o dia inteiro, né? Tem alguns aparelhos que avisam quando deve diminuir a audição, o volume do fone de ouvido, né, da audição, e outros não. Mas, assim, geralmente as pessoas passam, não ligam muito para isso, né? Acabam ouvindo no último volume e isso, a longo prazo, vai acabar trazendo uma perda auditiva para essa pessoa. Agora, Hugo, quais os sinais, então, que um paciente precisa ficar atento, né? Que pode indicar perda de audição? Olha, os sinais geralmente são aqueles sinais no dia a dia, né? Algumas pessoas... É sempre bom a gente se perguntar, sabe? Na seguinte pergunta. Quando foi que eu ouvi a última vez o som de um pássaro, né? Por que eu estou parando de ouvir o bip do micro-ondas quando a comida fica pronta, né? Então, esses são sinais de que tem alguma coisa errada, né? As pessoas que começam a aumentar o volume da TV, aumentar o volume do rádio, que não conseguem ouvir a campainha tocar, né? Que não conseguem entender um diálogo ao telefone. Isso são sinais para procurar um especialista e fazer o exame de audição. Agora, para quem tem, né, infecção de ouvido frequentemente, pode também ser uma causa para perda auditiva? Pode, como é bem comum, né? Essas infecções constantes são muito comuns, né, para trazer uma perda auditiva para esse indivíduo, né? Geralmente, tem perdas auditivas que são induzidas pela infecção, né? E tem infecções muito constantes no verão, por exemplo, que as pessoas estão mais na praia, estão mais na piscina, tomando banho, mergulhando todo dia. Isso já causa uma infecção aí. E tem aquelas infecções virais, né, que são mais comuns em crianças de 2 a 4 anos. E aí é sempre bom a gente frisar aqui. Sentiu alguns sintomas, como dor no ouvido, né, diminuição da audição, aquele ouvido que está abafado, que sente o som abafado, sempre procurar já um médico otorrino para fazer uma avaliação, fazer um exame auditivo, né, e tratar essa infecção quanto antes. E não tentar fazer coisas em casa, Sim. Remédios, né, caseiros para tentar, porque isso pode piorar ainda mais esse problema e trazer um problema muito maior para essa audição dessa pessoa. Vamos então às perguntas que chegaram pelo WhatsApp, Hugo? Vamos dar uma olhadinha então na Isabel. A minha filha tem o tímpano perfurando. Esse caso só é resolvido com cirurgia ou tímpano perfurado, né? Tímpano perfurado. Perfurado. Isso depende muito, tem que levar no otorrino para ver qual é o grau dessa perfuração. Às vezes essa membrana ela se reconstitui, às vezes não, só com cirurgia. Mas isso quem vai decidir mesmo é o médico otorrino. Tá aí, procurar o especialista. Agora, Keila Ferreira, meu filho tem o canal do ouvido menor que o comum e por conta disso tem otite crônica. Há alguns anos levei ele para uma farmácia para fazer limpeza e perfurou o tímpano. Essa limpeza é meio comum, que cuidados tem que ter, né? Isso não deve ser feito, na verdade, né? Limpeza em farmácia, limpeza com alguém que a gente conhece. Tem que ser feita uma limpeza com o médico otorrino, ele vai ver qual é o grau dessa rolha de cera, se tem muita cera, se não tem, né? E aí fazer a limpeza da forma correta, da forma segura, para não acontecer o que aconteceu com o filho dela. Tem gente que reclama até que o fato de não ter a limpeza até para ouvir fica difícil. Fica, porque acaba se tornando uma rolha de cera. E tem gente que usa cotonete, né? Que é um outro erro que a gente comete muito, né? Então, o cotonete, em vez de limpar o ouvido, ele acaba empurrando a cera e forma uma parede de cera no nosso ouvido e acaba ficando com o ouvido abafado. E aí tem que ir no médico mesmo para fazer uma limpeza e retirar todo esse cerume. Aproveitando então esse assunto ainda, a Nurli Silva mandou: pode fazer limpeza com aqueles canudos com fogo na ponta? Não pode, Nurli, fazer essa limpeza com esse... que é um perigo, né, para o ouvido. É um pouquinho daquelas receitinhas caseiras que você falou há pouco, sim. né? É um perigo, porque aí
prejudica e queima o ouvido, queima a membrana. A membrana é muito sensível, ela é muito fina, né? Como se fosse uma películazinha de ovo, assim, sabe? E aí ela é muito fina, se queimar, vai trazer prejuízos para a audição, né? Vai trazer outros transtornos para o ouvido dela. Não é recomendado. Agora, a fonoaudiologia, né, que é a sua especialidade, ela, claro, fala do ouvir e da fala. Sim. E criança, que às vezes tem dificuldade para falar bem, articular bem, pode estar atrelada, às vezes, a uma questão de surdez? Pode estar atrelado, sim. Porque é para a gente entender, para a gente aprender as coisas, para a gente começar a falar, a gente tem que ouvir alguém falar. A gente tem que ter um modelo de fala, né? Então, se essa criança não está ouvindo bem, tem uma perda auditiva, ela já vai ter um atraso para desenvolver essa fala aí. Então, sempre que tem uma criança com um atraso muito grande, geralmente um dos protocolos de avaliação que a gente faz é pedir um exame auditivo para ver se está tudo bem, para ir descartando as possibilidades de diagnóstico. Existe o teste da orelhinha, né? Existe. Eu lembro que a gente fez algumas reportagens para mostrar que logo ao nascer. Mas depois, existe uma idade, uma indicação para procurar quando é na parte da infância? Existem outros exames, né, além do teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um exame primário ali para a gente fazer logo ao nascer, para ver se passa no teste ou se não. Né? Geralmente, se não passar, faz um reteste depois de 6 meses. Mas aí, no decorrer da infância, tem o BERA, né, tem a imitanciometria, tem a audiometria tonal, tem a audiometria comportamental. Isso a gente vai atrelando de acordo com a idade daquela criança para poder recomendar o melhor exame para ela. Bom, aproveitando então a passagem agora do dia 10, que é um dia, né, para nos conscientizar, para nos fazer relembrar e cuidar da nossa saúde, da questão da surdez, evitar a surdez, quais são as dicas que você dá então para ter hábitos saudáveis em relação aos cuidados com os nossos ouvidos e nosso ouvir? A dica principal é evitar excesso de ruído, né? Como a gente falou do fone de ouvido. Hoje em dia é muito comum, todo mundo usa fone de ouvido, usa de forma exagerada, então tem que cuidar com isso, né? Usar num volume mais baixo, né? Usar de uma forma mais reduzida durante o dia. E aí, se trabalhar com ruído, usar o protetor certinho, porque tem muitos casos, às vezes, que tem gente que trabalha com ruído, aí sai e coloca fone de ouvido. Né? Muita gente com dificuldade para dormir, dorme com fone de ouvido para ouvir aqueles sons, né, para acalmar e aí dormir. Tudo isso, de uma forma exagerada, é prejudicial para a saúde. Assim como o nosso corpo precisa descansar, a nossa audição também precisa descansar, para poder ela ter uma qualidade de vida e uma saúde longa aí. Claro. E sempre que tiver dúvida, procurar um especialista, né? Com certeza, para fazer o exame. Só para frisar uma coisinha, a gente tem que começar a colocar a audiometria nos nossos exames anuais, né? Porque a gente faz exame para tudo, menos para audição. E a audição ela é uma coisa que a gente vai perdendo aos poucos e não vai percebendo. Quando a gente já começa a perceber, já está num grau elevado. Então, assim, sempre cuidar dessa audição, sempre procurar fazer um exame anual para ver como é que está. E aí, tomar os cuidados necessários para que ela permaneça por muito tempo. Ótima dica. Tá bom? Muito obrigada, Eu que por agradeço esse pelo bate-papo. convite. Tá Ótimo bom? fim de semana. Muito obrigado para você também.